A paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar no Salmo, capítulo 16, versículo 11, que diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Este versículo ele está no livro de Salmos e ele revela principalmente um dos princípios centrais da nossa vida espiritual. A verdadeira alegria, ela nasce da proximidade com Deus. Esse salmo, ele geralmente é atribuído ao rei Davi e ele reflete justamente a forma como Israel ela entendia espiritualidade no Antigo Testamento. Na cultura hebraica, a alegria ela não era compreendida apenas como um resultado de circunstâncias favoráveis. Na verdade, ela estava profundamente ligada ao relacionamento com Deus e à comunhão com Ele. A presença de Deus era simbolizada no culto, na adoração. Os salmos eles revelam algo aqui extremamente profundo, que o relacionamento verdadeiro com Deus ele é, na verdade, interior e espiritual. A alegria que descrita aqui por Davi ela não depende apenas de prosperidade, segurança política ou até mesmo sucesso pessoal. Aqui ela nasce da consciência de estar diante de Deus. Nos versículos anteriores, se você ler esse salmo, você vai perceber que existem os fundamentos para que a gente entenda essa alegria. Se você ver o versículo 16, verso 5, você vai ver que Davi, ele escolhe o Senhor como sua herança, a ponto de falar: o Senhor é minha porção, da minha herança, o meu cálice, tu sustenta a minha sorte. Também, aqui no versículo 1, ele mostra que ele confia em Deus. Deus é aquele que está ali sendo a base. Guarda, meu Deus, porque em ti me refugio. Também nós temos aqui o versículo 4, onde ele vai falar que ele está rejeitando outros deuses, colocando Deus como primazia em sua vida. E também no versículo 8, nós vamos ver aqui que ele mantém o Senhor sempre diante dele. E isso revela a nossa lógica espiritual. A alegria da presença de Deus não surge apenas de forma automática, ela nasce, na verdade, de um relacionamento intencional. Além do mais, tem que ser contínuo e exclusivo com ele. Então Davi, ele nos traz aqui uma forma como ele organizou a sua vida ao redor de Deus. Então a alegria, ela foi consequência dessa escolha, né? Então aqui também temos um termo que é presença. E presença, ela significa literalmente rosto ou face. E isso na verdade nos comunica que a alegria verdadeira ela acontece diante da face de Deus, quando alguém está de frente com quem ama. Então você só fica feliz quando você está frente a frente, cara a cara com aquela pessoa que você ama. Então aqui ele nos mostra que essa alegria, essa plenitude da alegria, ela só acontece quando nós não estamos a alegria ela não acontece, ela não fica plena enquanto nós não estivermos diante da presença de Deus. Mas também ele nos traz algumas coisas para refletir. Existem causas, né, que podem impedir a gente sentir a presença de Deus. Então a própria Bíblia ela vai nos identificar fatores que podem bloquear nossa experiência de sentir essa alegria. A primeira coisa que a Bíblia vai nos falar que é o pecado. Quando nós não confessamos o pecado, isso nos traz distância espiritual com Deus. A ponto de Isaías 59, versículo 2, fala assim: ó, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o Davi ele vai escrever aqui em outro salmo que o pecado ele traz um peso, né? E quando o pecado é confessado, a comunhão ela é restaurada. A segunda coisa que pode atrapalhar nossa percepção da alegria de Deus é a culpa e a condenação. Mesmo depois do perdão, algumas pessoas continuam presas à culpa. E aí, o Novo Testamento vai nos falar em Apocalipse capítulo 12, verso 10, que Satanás ele atua como nosso acusador. E essa acusação ela pode sufocar a alegria espiritual.
Então nós precisamos entender que quando Deus nos perdoa, está perdoado. Aquela culpa, aquela condenação, ela foi lançada no mar do esquecimento. Você não precisa carregar esse fardo na sua vida, a ponto de Jesus falar que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Além disso, nós temos um terceiro ponto, que é a falta de comunhão constante. Quando Davi ele coloca no verso 8, tenho o Senhor diante de mim, estando ele à minha direita, não serei abalado. Aqui Davi, ele fala que ele busca comunhão constante com Deus. Então ele tem um tempo consistente com Deus, oração, na palavra, adorando a Ele. E quando a gente não tem esse tempo, nossa sensibilidade espiritual ela diminui. Então os relacionamentos, eles enfraquecem quando não recebe atenção. Né? Quando você não conversa, quando você não dialoga, quando você não apresenta a sua experiência, vive experiências conjuntas, o relacionamento esfria. Né? Mas também tem um quarto ponto que para mim é o ponto mais marcante, é o coração dividido. Quando outras coisas ocupam um lugar central que pertence a Deus, isso ali tem um problema. A ponto de Salmo 16, verso 4, Davi ele fala assim, ó, muitas são as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Ou seja, a alegria do Senhor, a presença do Senhor é incompatível com a idolatria do coração. Ou seja, você não pode permitir que outras coisas ocupem o lugar de Deus na sua vida. Então esses são os pontos que nos faz refletir acerca desse salmo. E é interessante que Davi ele não fala assim, você terá alegria. Ele fala plenitude de alegria. Plenitude representa o completo, do todo, ou seja, uma alegria plena. Então, que Deus em Cristo, Ele seja a sua alegria, Ele esteja presente na sua vida, você perceba essa presença de Deus na sua vida e que isso lhe traga alegria. Deus em Cristo vos abençoe. Transforma-me.